Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Marete. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Jairo Scalquete, sou estudante de agronomia da Universidade Federal do Paraná e hoje trago para vocês esse vídeo referente aos procedimentos para a coleta de amostras de água em bacias hidrográficas. Para tratarmos desse assunto, é necessário conhecer o conceito de uma bacia hidrográfica, a qual também é conhecida como bacia de captação ou drenagem e refere-se às regiões demarcadas pelos limites dos divisores de água. Esses divisores são formados por uma complexa rede de canais conectados, onde o fluxo de água converge em direção ao ponto central, chamado de seção de controle, ponto de saída ou executório da bacia. Ela é importante por atuar na gestão dos recursos hídricos, no controle das cheias e secas, no fornecimento de recursos naturais. Tendo em vista todos esses fatores, nota-se a importância de realizar um monitoramento da qualidade da água das bacias hidrográficas. Ele é importante para garantir a segurança da água para o consumo humano e para prevenir a poluição dos recursos hídricos, através de coletas de água, por exemplo. Para isso, um planejamento para a coleta tem como principal objetivo definir as ações que serão tomadas, preservação, manipulação e transporte das amostras de maneira extremamente precisa, garantindo a obtenção de todas as informações essenciais com o menor custo possível. A eficácia de um plano de amostragem para avaliar a qualidade de um corpo d'água está diretamente ligada às técnicas de amostragem, que incluem uma seleção criteriosa dos pontos de coleta e a aplicação correta das práticas e preservação das amostras. Condições ambientais para o processo de amostragem. Anteriormente à realização da coleta, deverão ser averiguadas as condições ambientais em geral que podem influenciar na qualidade da amostragem. Portanto, o colaborador deve avaliar a limpeza da área, pois a amostragem deve ser realizada em área limpa, de forma com que haja local adequado para o acondicionamento temporário dos frascos durante a amostragem, minimizando qualquer risco de contaminação cruzada. Para tanto, poderá ser feito o uso de lona plástica. Além disso, a temperatura ambiente, tendo em vista que dias muito quentes podem influenciar negativamente sobre os equipamentos utilizados na amostragem, baixa vazão em virtude do seu superaquecimento. Tais aparelhos deverão ser mantidos sob a sombra durante o processo de amostragem. Além disso, a ocorrência de chuvas, pois deve ser evitado ao máximo que o equipamento utilizado para purga baixa vazão seja molhado. Dessa forma, a amostragem deve ser imediatamente encerrada caso o equipamento esteja exposto à chuva. E a estrutura em geral. O colaborador deve avaliar se no local de amostragem há água de torneira para a limpeza dos equipamentos e seus materiais de apoio, como o apoiador, a célula de fluxo, mesa para apoio de amostras, cadeira, prancheta, guarda-sol, entre outros. São suficientes para a realização da amostragem de forma eficiente. A coleta de água em bacias hidrográficas pode ser realizada por diferentes processos e equipamento. A amostragem de águas superficiais pode ser feita por coleta manual, respeitando os seguintes procedimentos. Com todos os cuidados de asepsia, com uma das mãos segurar o frasco pela base, mergulhando-o rapidamente com a boca para baixo, a cerca de 15 e 30 centímetros abaixo da superfície da água, para evitar a introdução de contaminantes superficiais. Após isso, direcionar o frasco de modo que a boca fique em sentido contrário à corrente. Se o corpo de água for estático, deverá ser criada uma corrente artificial através da movimentação do frasco na direção horizontal, sempre para frente, e inclinar o frasco lentamente para cima para permitir a saída do ar e, consequentemente, o enchimento do mesmo. As amostras líquidas devem ser estocadas em frascos resistentes, de vidro borossilicato ou de plástico, que sejam quimicamente inertes e propiciem uma perfeita vedação. Quando os frascos plásticos forem utilizados, a tampa e o recipiente devem ser do mesmo tipo de material. A capacidade dos recipientes varia em função do volume da amostra necessária para os ensaios a serem efetuados. O frasco geralmente precisa ter capacidade suficiente para conter a amostra e deixar um espaço que permita uma boa homogeneização, a menos que o procedimento recomenda a coleta com frasco totalmente cheio. Normalmente, empregam-se frascos de 250 ml, 500 ml, 1 litro e 5 litros. Todavia, recipientes com capacidades menores ou maiores podem ser necessários de acordo com as determinações a serem realizadas. No caso das amostras de sedimento, podem ser adicionadas em potes ou sacos plásticos de polietileno, potes de vidro da cor âmbar ou papel de alumínio e sacos plásticos reforçados. Nos casos em que a localização do ponto da amostragem impossibilite a coleta diretamente no local, é necessária a utilização de dispositivos adequados para essa finalidade, devendo a mesma ser efetuada a partir de pontes, barrancos e outros locais de acesso. Poderão ser utilizados equipamentos tais como o balde de inox, que contém uma estrutura ideal para processos de manuseio, movimentação e lavagens recorrentes. Os baldes de inox contam com um corpo de aço resistentes a agentes oxidantes e corrosivos, uma alça fixa, firme e compacta, um bico altamente funcional e uma tampa responsável por armazenar produtos com segurança ideal. Além das propriedades resistentes do aço inoxidável, o mesmo disponibiliza processos simplificados de higiene e conservação, importantes para ambientes industriais os quais os baldes de inox são destinados.
Os aços inoxidáveis 304 e 316 também são ideais para condicionar e conservar a integridade dos produtos que são depositados. Com propriedades leves e compactas, os baldes são fáceis de serem transportados e manuseados. Entre as diversas outras vantagens oferecidas ao usuário a partir desse investimento inteligente, ainda podem ser mencionados a facilidade de aplicação, a longa vida útil, a facilitação do trabalho manual e o custo-benefício, que está de acordo com as qualidades do produto. O valor do balde está sujeito a variações de acordo com sua capacidade. Um balde de 5 litros tem um custo aproximado de US$ 156, enquanto um balde de 50 litros está precificado em aproximadamente US$ 553. Assim como os baldes, os coletores com braço retrátil são fáceis de serem transportados e manuseados. As coletas são feitas manualmente, ou seja, não há gasto de combustíveis. A haste possui tamanho variável, corpo fabricado em aço de inox AISI 304, e os preços são variáveis, pois depende do tamanho do braço, mas se encontram geralmente na faixa de US$ 133. Outro equipamento é a garrafa de Van Dorn. Essa garrafa possui um dispositivo chamado mensageiro, que consiste em um peso metálico que corre ao longo da corda que sustenta o aparelho para desarmar o mecanismo de trava das tampas. Podem ser feitas de metal ou material sintético. As sintéticas são preferíveis por serem mais leves e práticas de operar, e por não apresentarem riscos de contaminação do zooplâncton em caso de estudos ectocológicos. Sensores de alguns parâmetros físico-químicos, tais como temperatura de água, condutividade elétrica, pH e oxigênio dissolvido, podem ser acoplados na garrafa de Van Dorn para a medição do campo. Em locais eutróficos, pode-se usar garrafa de pequeno volume. Já em locais oligotróficos, são preferidas as garrafas de maior volume. A garrafa de Van Dorn pode ser horizontal, sendo utilizada para a coleta de amostras estratificadas do fundo, enquanto a vertical permite a coleta de amostras da superfície em diferentes profundidades. O valor da garrafa está sujeito a variações de acordo com sua capacidade e com o seu material. Uma garrafa de 2 litros tem um custo aproximado de US$ 328, enquanto uma garrafa de 5 litros está precificada em aproximadamente US$ 963. A garrafa Niskin é um dispositivo utilizado para coletar amostras de água em diferentes profundidades em corpos d'água. Ela é especialmente projetada para manter a integridade da amostra e evitar a contaminação durante a coleta. Ela tem um formato cilíndrico e é feita de materiais resistentes à corrosão, como plástico de alta qualidade ou aço inoxidável. Possui 2 tampões em ambas as extremidades, conhecidas como rolhas. Essas rolhas são projetadas para manter a amostra isolada da água circundante até o momento da coleta. A garrafa é acoplada em cabos de controle que permitam sua descida e recolhimento. O seu fechamento pode ser manual ou automático. No manual, um cabo é puxado selando a amostra. No fechamento automático, em alguns modelos, a garrafa possui um mecanismo que é ativado remotamente fechando a amostra. Após a coleta, a garrafa é trazida de volta à superfície, e os seus valores irão variar de acordo com a capacidade e o material. Uma vez obtidas as amostras, a partir dos coletores específicos, torna-se crucial armazená-la em frascos adequados para cada tipo de determinação posterior, pois o material do qual o recipiente é feito pode acarretar contaminações. Devido à dificuldade em se analisar uma amostra imediatamente após sua coleta, relata que se tornam necessárias técnicas de preservação, tais como controle de pH, adição de reagentes químicos e refrigeração, que mantenham a amostra praticamente inalterada até o momento exato do seu exame em laboratório. As técnicas de preservação e seleção adequadas dos frascos e a forma de armazenamento têm por objetivo retardar a ação biológica e a alteração dos compostos químicos, reduzir a volatilidade ou precipitação dos constituintes e os efeitos de absorção, e ou preservar os organismos, evitando ou minimizando alterações morfológicas, fisiológicas e de densidades populacionais em todas as etapas de amostragem. Uma vez coletada a amostra, deve ser transportada até o laboratório, garantindo sua integridade e preservação, e tempo necessário para que sua análise ocorra dentro do prazo de validação da preservação. A recomendação é colocar os frascos na caixa de tal modo que fiquem firmes durante o transporte nos casos em que se usar gelo para preservação, cuidar para que os frascos ao final do transporte não fiquem imersos na água formada pela sua fusão, o que aumentaria muito o risco de contaminação. Além disso, é necessário se atentar à descontaminação e lavagem dos equipamentos utilizados. Os profissionais que realizarem a amostragem são os responsáveis pelo correto uso dos equipamentos e pelo processo de descontaminação. Muito obrigada!